Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fel. Vamos continuar já essa abordagem neossimplista sobre misandria, misoginia, tá bom? Quais são os comportamentos que mais causam repulsa nas pessoas, tanto em homens e mulheres? Da onde que vem isso, né? Eu já expliquei nos dois vídeos anteriores que o comportamento ele acontece porque o indivíduo interpreta que aquele comportamento é o que vai preservar a existência dele. Isso é algo comum em todas as espécies, todo organismo vivo vai fazer isso, né? Então você já sabe a origem, ó. Eu entendendo a origem, eu já sei, tá? Isso causa isso. Achar que isso aqui vai colocar a minha existência em risco faz com que o indivíduo age daquela maneira. Tá? A gente já entendeu, né? Pelo menos espero que você tenha entendido que o fato de um indivíduo te odiar, só odiar em si, não coloca a sua existência em risco só por ele odiar. O que coloca a sua existência em risco é ele querer te matar e agredir você por causa daquilo. Aí sim. Ah, então um tá ligado com o outro. Tá. Só que para eu evitar uma que chegue ao ponto da violência física acontecer, eu preciso questionar e entender a origem do que causa esse comportamento, é o que a gente está fazendo aqui, aí eu dou uma solução, tá? Então é isso. Eu já acho que eu vou ter que repetir isso todo vídeo, né? O que eu defendo em termos éticos é sempre errado iniciar agressão contra inocentes. Por inocentes, indivíduos não agressores. Agressão, violência física. E a violência psicológica, eu tenho um vídeo só disso, de agressão, violência física contra psicológica, se você quiser se aprofundar nessa reflexão aí. Tá. É o seguinte, gente, ó. A gente já viu no vídeo anterior que é sempre errado a gente impor nossa visão moral sobre outras pessoas, porque indivíduos diferentes vão fazer interpretações distintas sobre o mesmo fenômeno, né? Então, por que a gente tem assim essas diferenças, né? A princípio, em termos biológicos, né, o homem vai ser incentivado a procriar com a maior quantidade de fêmeas possível, porque quanto mais ele fecundar fêmeas aí, maior a chance da espécie, do número de indivíduos crescer. Qual que é o problema que isso pode acontecer? Uma superpopulação que pode gerar uma escassez de recursos. Então a natureza, tá, provavelmente já colocou aí uma maneira de equilibrar isso, tá? O que acontece em relação às mulheres? Muitas mulheres são reprimidas sexualmente, no sentido de você é mulher, você tem que ser a santa, a virgem, né? Vocês viram nos vídeos anteriores aí quando eu falo daquela coisa do inconsciente coletivo, né? De ter aquele arquétipo da mulher ser venerada, do cara ser o cavaleiro de armadura. Isso a natureza provavelmente já colocou na gente para assim, a hora que pessoas estiverem se reproduzindo muito, esse arquétipo ele aparece no inconsciente coletivo, ele vem à tona. Aí todo aquele grupo ali que está tendo esse pensamento coletivo, né, começa a reproduzir um tipo de comportamento que vai diminuir e equilibrar essa relação, diminuir aí no sentido de a quantidade de pessoas se reproduzindo, tá? Então, nesse sentido, se um monte de homem não se reproduzir porque odeia a mulher, um monte de mulher não se reproduzir porque odeia homem, vai equilibrar a quantidade de pessoas se reproduzindo versus espaço e recurso escasso. Espaço já é um recurso escasso. As consequências práticas disso, ó, que você pode observar na nossa sociedade é criação de robôs sexuais. E aí já tem um comportamento que existe uma hipocrisia em relação a homem e mulher. Já faz um tempo que mulher possui certos apetrechos aí que ela usa para se entreter nesse sentido, né? Sabe, ali já existe há algum tempo. Agora a gente está tendo a seguinte discussão: robôs sexuais, né? Já tem bonecos que são extremamente realistas, tá? A consequência prática disso é que as pessoas que se relacionam simplesmente por prazer, né? A gente já tem a prostituição aí, que é algo muito mais presente em termos de são muito mais mulheres se prostituindo do que homens, tá? E por que acontece isso? Porque a mulher lida muito melhor com a falta de sexo do que homem. Não vai mais monetizar esse vídeo, Danis. Vou falar livremente agora. Homens têm muito mais dificuldade em lidar com a falta de sexo. Então,
o reflexo prático disso na nossa sociedade que pode ser observado é a repressão sexual da mulher no sentido de chifromata, né? A honra masculina, que é se você for corno e tem que matar o amante e a mulher, senão sua honra não está aí intacta. Fiz um vídeo só sobre honra também, tá? A gente tem aí, é muito mais comum prostitutas mulheres do que homem, né? E olha que interessante. Eu fiquei pensando muito nisso. Por que demorou tanto para os caras terem os mesmos objetos sexuais que a mulher tinha? Porque a mulher compra, né, o vibrador dela lá, né? E demorou muito para eu começar a ver aquelas vaginas ali de vibrar também, né? O homem tinha o acesso a prostitutas muito mais fácil, né? Por mais que seja algo por baixo do pano ali, né? Muito homem casado, que tem uma família, consome esse tipo de serviço, tá? A pornografia, ela, em sua grande maioria, ela é feita para agradar homens e não mulheres, porque justamente esse impulso sexual é muito mais difícil do homem controlar do que a mulher. E só que aí que tá, a natureza ela equilibra as coisas. Agora a gente começou a ter o fenômeno dos sugar daddies, que é uma mulher fazer certas trocas sexuais aí com algum cara que vai fornecer algum tipo de recurso escasso para ela. O cara vai bancar a faculdade da menina, vai bancar roupa cara para ela, né? Então os sugar daddies aí é a versão da mulher que equilibrou com a prostituição masculina. Ela vai ter acesso a recursos escassos, né? No caso dela vai ser roupa, viagem, né? Comida, hotel, 5 estrelas. Vocês vão ver, vocês sabem qual que é o estereótipo. Aquele monte de mulher no iate com um veião rico. Né? Ou às vezes só as meninas no iate, que a galera vai falar lá, pagou no xerecard, né? E qual que é o estereótipo masculino desse tipo de empoderamento sexual? A versão prática ambulante existente é o Dumbledorian. Ricão, com shape da hora, né? Cheio de mulher à disposição, né? E são as maneiras que a gente sabe que acontece hoje. Eu só estou descrevendo um fenômeno, gente. Não estou gerando juízo de valor disso. Então, em termos práticos, ó, as pessoas vão começar a fazer cada vez mais simulações sexuais e se reproduzir menos. E aí, dependendo do inconsciente coletivo e de como tiver o aspecto cultural ali, histórico também, se for um governo às vezes mais de direita ou mais de esquerda, vai influenciar também. Se tiver algum modismo em algum sentido aí de livro ou filme, tipo, pensa nos 50 Tons de Cinza, esse último filme aí, 365, acho que chama, que romantiza certos tipos de abuso, né? E é uma hipocrisia tremenda, né? Porque se for um cara feio e pobre fazendo as mesmas coisas que o cara ricaço e bonito faz no filme, a gente ia ter o comportamento de repulsa. Você quer a versão clássica disso, né? De você romantizar abuso? A Bela e a Fera. Ó, é você romantizar a síndrome de Estocolmo. O monstro sequestrou a Bela, sequestrou o pai dela. Mas não, é só pra romper o encantamento da Rosa. Tem vários arquétipos aí, cara. Analise as coisas de maneira objetiva, gente. Vocês acabam romantizando abuso e iniciação de violência aí, sem perceber, tá? Então, ó, os sugar daddies vão equilibrar essa relação por um lado que o cara pensa, bom, pra eu ter um monte de mulher bonita no meu pé, eu só preciso ser rico? Só que por outro lado, vai ter um monte de cara que vai julgar a mulher que tem um sugar daddy e vai falar, lá, você é uma prostituta gourmet. É só um tipo de prostituição mais aceitável, né? Porque o cara vai falar assim, ó, em termos objetivos, né? Você que quer um sugar daddy é como qualquer outra mulher que se prostitui, só que qual que é a hipocrisia aí? Todos nós. Agora eu vou concordar com o Thomas Shelby, cara. Ai, caralho. Frio e calculista. Ó o meme, já pronto. Toda relação humana, ela é uma troca de interesse. Se prostituição é oferecer favores sexuais em troca de dinheiro, eu fornecer algo em troca dos melhores recursos escassos. Toda relação humana é um tipo de prostituição. A diferença vai ser que pode ser sexual ou não. Sexo é um recurso escasso porque envolve seres humanos.
As bonecas sexuais, agora eu vou pro lado do homem, ó. É onde vai equilibrar essa balança pro outro lado. Existem pessoas que estão querendo proibir a produção de bonecas sexuais. Não pode ser proibido assim no sentido ético, nem assim como a prostituição no sentido ético não pode ser proibida. Se você quiser que seja coerente, então eu não vou usar o pode, né? Vou usar não deve. Pelo seguinte, ó, uma prostituta, ela tá usando o próprio corpo dela da maneira que convém. Do mesmo jeito que tá errado se o governo quiser regulamentar aí sugar baby, sugar daddy, tá errado, cara. O corpo é seu, você faz o que você quiser com o seu próprio corpo. É ético. O que a gente pode fazer, se você considera esse comportamento repulsivo, você boicota a prostituição. Assim como eu, Mike, boicoto pornografia. A indústria, nesse sentido aí, moral, ela é podre, nefasta. Estupro, abuso de drogas, né? É o explorar o mais miserável que tem na condição humana, do mesmo jeito, agora eu vou pro outro lado, que uma e-girl aí, você mulher que vende pack do pezinho, eu tenho uma amiga que faz isso, é minha amiga inclusive, tá? Você está tirando vantagem, não estou falando que isso é certo, errado, moral e imoral, só estou descrevendo, tá? O cara que consome pornografia ou prostituição, assim como uma mulher que vende pack do pezinho ou qualquer coisa do tipo, ou uma girl que ilude aí, você sabe que as pessoas que consomem aquele tipo de conteúdo, né, elas estão com baixo valor social, muitos com problemas emocionais e até psicológicos aí de autoaceitação, de depressão. Ela consome esse tipo de coisa porque é uma fonte de dopamina que vai dar um pouquinho de prazer para ela. Nesse sentido moral, se você pensar de o bom é fazer o bem para o próximo, o mal é explorar a fragilidade do próximo, né? Se você tem essa visão moral, então, né, você pode boicotar esse tipo de comportamento se você considerar ele repulsivo. Mas você não pode proibir que pessoas ajam assim se for algo voluntário, se elas quiserem consumir esse produto e serviço. O mercado, gente, ele é amoral. Agora, como que a gente faz, ó, para que esse tipo de comportamento que a gente considera repulsivo, ele acabe, ou pelo menos diminua? Eu mostro que a melhor maneira de você potencializar a própria existência é você fornecer algo que muitos indivíduos deem valor, tá? E você fazer isso não porque você é bonzinho, mas porque você vai se beneficiar disso. Então, assim, ao invés da menina, sei lá, ou do cara, enfim, da pessoa simplesmente explorar a fragilidade do outro, ela pode ensinar o outro, é só uma sugestão, tá? Uma alternativa, ela pode ensinar o outro a não ter essa fragilidade, a lidar com ela para que ele obtenha os melhores recursos escassos. Vou dar um exemplo prático. Um monte de cara pode falar o seguinte: vou te ensinar a ganhar dinheiro, você vai poder ser um sugar daddy aí se você quiser. Um monte de mulher pode falar o seguinte: vou te ensinar a ficar mais bonita, que aí os caras vão ficar atraídos por você, né? E homem é muito visual. Então a mulher ficou gostosa, ficou bonita, ela consegue, se ela for mais ou menos aí no sentido valor social médio, ela já vai ter uma fila de cara querendo interagir com ela sexualmente. Se ela aumentar o valor social dela e ficar ainda mais gata, ainda mais bonita, ela consegue um sugar daddy, um ricaço aí que vai bancar as coisas para ela, a vida dela vai ficar muito mais fácil. Se o cara ficar ricão, muito rico aí, né, ele consegue pegar umas GP de alto valor, o cara consegue umas meninas aí que parecem aquelas que a gente vê em filme, sabe? Consegue, tem, né? E um cara muito rico, uma GP aí que custa uns R$ 400 a hora, ou sei lá, pra ele vai ser dinheiro de pinga, velho. Então, resolve a situação nesse sentido aí. As pessoas têm esse julgamento de valor. O que você pode questionar que é mais válido? A chance de você entrar num estilo de vida hedonista, que seja aquela busca por prazer desenfreada, se você não tiver com seu emocional e seu psicológico estável aí, é muito grande. Porque se o cara começar a entrar, e eu tenho casos próximos de mim, eu já li sobre isso quando eu estava estudando sobre o movimento Reboot, que é o cara que vicia em pornografia, né? Se você não estiver no controle dos seus impulsos sexuais aí, a chance de você ser escravizado por eles é muito alta.
Por isso que é legal você aprender a fazer jejum, nofap, celibato, por um período se for o caso. Nofap eu vou levar pro resto da vida. Mas para você não ser controlado por isso. Então a mulher pode ficar viciada em consumismo. Então assim, ela vai chegar numa situação degradante no sentido de vai aceitar transar com qualquer idiota, qualquer babaca que banque as coisas pra ela. Entendeu? E aí a sociedade, se souber disso, vai boicotar ela e vai tratar ela como se ela fosse uma prostituta no pior sentido possível. Não no sentido de simplesmente alguém que oferece favores sexuais, mas o arquétipo da prostituta como aquela mulher que ai, não vale nada. Sabe aquela distinção, ah, essa aqui é pra casar, essa aqui é só um buraco úmido? Acontece isso. O cara, se ele não tomar cuidado, o cara que tem a boneca sexual aí, e a sociedade souber, vai ser julgado como menos homem porque não consegue sexo, tá? Ele pode, assim, por mais que ele tenha o prazer ali, o lado dele pode interpretar aquilo como eu sou um lixo que não consegue uma interação real, pode levar ele à depressão e ao suicídio também. Isso é muito sério nesse sentido, isso acontece, tá? Por isso que é tão importante a gente conversar sobre essas coisas de maneira assim aberta, cara. Então, ó, a gente tem certos comportamentos na sociedade, né, de ódio contra homens, ódio contra mulheres. Os caras que não querem casar, os MGTOWs aí, não sei se você sabe, mulher, mas ó, é muito grande o número de violência doméstica masculina aí. A diferença é que ela não vai pra mídia porque não é conveniente e ninguém lacra em cima disso. Quando é um cara que bate numa mulher, os lacradores aí explodem. E aí que eu vou começar a falar agora de técnicas de manipulação de massa. Ó. Se você interpretar o grupinho X como sendo o grupo do mal, o grupinho Y, que é o grupo que você faz parte, sendo o grupo do bem, vai te dar um gatilho mental, você vai direcionar sua existência para aquilo, e aí você pode começar a reproduzir o ódio contra aquele grupo ali, porque você vai ver, aquele grupo pode causar minha extinção. E aí outras pessoas que estão no poder vão fazer vários grupinhos aí e usar isso para manipular você. Então quando vem aquele político falando que você que é do movimento X ou Y, tô aqui para te defender, político quer te usar como massa de manobra para se manter no poder. É isso. O que acontece em termos práticos aí? Os caras que não querem se casar, né? Por que eles querem fazer isso? Acontece às vezes da mulher morar um tempo com o cara, ela ajudou ali às vezes, né, a bancar algumas coisas, e aí o cara é obrigado a vender partes dos bens dele, que ele construiu a vida inteira, por essa mulher que ele se relacionou por um tempo. Qual que seria uma solução simples disso? Você faz um contrato, quer morar comigo, quer interagir comigo? Você não vai ter direito a nada que eu construí antes de conhecer você. O que a gente construir junto, a gente pode de repente dividir. Mas não acontece isso. As mulheres elas têm muito mais vantagem legal de a guarda dos filhos, por exemplo, de ficar com parte dos bens, do que os homens. Um reflexo disso é justamente aquela tradição que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos e o homem tem que trabalhar. A gente teve muito disso que tem a ver com a segunda onda do feminismo também. Tem um pouco desse tipo de... uma reação a esse tipo de fenômeno, né, gente? Então não dá pra gente ignorar os aspectos. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores? Ambos querem a mesma coisa. Evitar sua própria extinção, preservar sua permanência aqui, obtendo os melhores recursos escassos. Então, existe muita violência psicológica contra o homem e ele é tido como o cara não tem uma delegacia própria para ele, no sentido delegacia do homem, só para tratar de abuso psicológico masculino. A mulher tem. Ah, mas você pode falar, mas é óbvio que ela tem porque eu preciso separar os casos, senão não resolve. A solução disso é uma sociedade ética. É o que eu falei no vídeo anterior. É sempre errado iniciar agressão contra o inocente. Não importa o motivo, é sempre errado. Sempre. Isso engloba todo mundo, gente. Só que o Estado ele se aparelha de um problema social. E aí ele direciona esse problema de uma maneira para ele perpetuar o poder dele, te dá um gatilho de esse é o grupinho do mal, esse é o grupinho do bem que é o que eu faço parte. Aí o Estado te usa, porque você vai acabar lutando para que o Estado agrida o outro grupo, porque é o grupo do mal. E você vai achar que o Estado está ali no grupinho do bem junto com você. Não, o Estado também é um agressor, tá?
Então, ó, como que a gente resolve esse problema? Como a gente lida com isso? Fazendo o que eu tô fazendo aqui, ó. A gente vai discutir, entender as causas. E se você aprender a boicotar as pessoas que têm um comportamento que você considera repulsivo e convencer que isso é errado, como eu tô tentando te convencer aqui com argumento, não com iniciação de violência, gente, que é sempre errado iniciar agressão contra um indivíduo pacífico, você entendendo isso, você começa a boicotar esse tipo de comportamento. A gente vai dar o gatilho biológico do o grupo não está me aprovando. Se fosse comum, né, 90% ou mais aí da sociedade de todo lugar do mundo rejeitasse toda iniciação de violência física contra indivíduos pacíficos, esse comportamento ia desaparecendo aos poucos. Por quê? A gente quer ser aceito por um grupo. Por isso que não adianta eu fazer leis que falam, isso é discurso de ódio, é proibido. Aí causa o seguinte caso. Vocês viram o caso do youtuber que falou ali de pedofilia? Vocês viram, né? Por que acontece isso? Pessoas têm comportamentos homofóbicos, racistas, defendem esse tipo de coisa aí. Porque na sociedade elas usam uma máscara. Quando elas estão num ambiente que elas se consideram à vontade, confortável, ela mostra a verdadeira face dela. Se você quer descobrir quem são os antiéticos, quem são as pessoas que você quer boicote, distância da sua vida aí, você vai ter que deixar que as pessoas sejam elas mesmas. Para isso, você não pode criminalizar o ódio nem o amor. Entenda isso, ó. Amor e ódio é o indivíduo querer potencializar ao máximo a existência de algo, isso é o amor. Ou potencializar ao máximo a extinção de algo, isso é o ódio. Interpretação subjetiva de um fenômeno biológico. A gente não pode proibir isso. A gente deve sempre proibir numa sociedade ética iniciação de agressão contra inocentes. Os indivíduos que odeiam ou amam algo que a gente acha repulsivo, antiético ou até mesmo imoral, não está nem dentro da lei, mas o indivíduo, então ele reproduz esse comportamento. Você boicota. Se ele quiser ser aceito por um grupo, o maior grupo aí, ele vai ter que abandonar esse tipo de comportamento. Alguns ele nunca vai abandonar porque é um problema mental aí do indivíduo. Ele sempre vai ver o mundo daquele jeito. Se ele for um risco para a sociedade, você vai ter que excluir esse indivíduo dessa sociedade. É simples assim. E o excluir o indivíduo, se ele causa um risco à existência dos outros, ele pode inclusive ser morto. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Como que a gente lida com certas pessoas que defendem certos tipos de coisas aí, igual esse áudio vazado aí desse youtuber. Como que você lida com isso? Exclui da sociedade. Entende? Então, como que você lida com todo o comportamento que você considera repulsivo? Você boicota, mas você não pode defender que o Estado, que é um agressor, proíba aquele comportamento. A não ser que, óbvio, que você cause repulsa à iniciação de agressão contra inocentes. Aí não tem como isso ser ético. Se o Estado já faz isso, por isso que nossa existência aqui ela já é antiética. Tá? Então, ó, vocês estão dando muito valor para interpretações subjetivas. Vocês estão querendo que o mundo veja as coisas da mesma maneira que você vê. Isso é o seu ego. Entendeu? Você deixe que as pessoas sejam elas mesmas. E aí, caso você não goste do que você está vendo, você boicota. Caso você goste, aí você deixa essas pessoas na sua vida. Tá? Eu vou fazer mais um vídeo, né, com considerações finais desses 3 últimos. Eu preciso refletir um pouco, né, sobre tudo isso. E nos comentários aí dos vídeos, se tiver mais algum aspecto que você queira que eu aborde, coloca aí, tá bom? Mas a princípio, gente, ó, para você evitar que um comportamento exista, quem reproduz esse comportamento tem que entender que esse comportamento vai colocar a existência dela em extinção. Voilá, é assim que você elimina misoginia, misandria e qualquer outro tipo de comportamento que você considere repulsivo. Por quê? Conclusão neossimplista, o comportamento só existe porque o indivíduo interpreta que aquilo vai ser o que vai proteger a existência dele. Se eu consigo provar para esse indivíduo que esse comportamento ele na verdade induz a extinção e não a existência, ele vai abandonar esse comportamento e adotar aquele
que seja ético, que seja moral na sua visão aí. Então, assim, questione as coisas, mas de maneira objetiva. É o que eu tô tentando fazer aqui em todos esses vídeos. Se eu errei, tenha paciência, seja gentil comigo a ponto de você errou aqui. A busca pela verdade aqui, ela é sincera, cara. Mas eu vou errar muito, eu posso ter falado um monte de besteira aqui, isso é possível, entendeu? Mas todo comportamento nosso, ele vai na mesma direção. O que todo mundo quer? Continuar existindo através de obter os melhores recursos escassos. A maneira simples de fazer isso numa sociedade é numa sociedade ética, onde toda relação entre todos os indivíduos seja voluntária e toda iniciação de agressão contra inocentes seja terminantemente proibida. O primeiro passo para essa sociedade existir é o direito de secessão individual, de eu não precisar fazer parte do Estado se eu não quiser, de eu poder me organizar com outros indivíduos e fazer esse arranjo social. E a entrada desse arranjo social, ela deve ser voluntária, senão já é antiético. Tá bom? Pense um pouquinho sobre isso tudo aí, gente. Muito obrigado para vocês que estão assistindo todos esses vídeos aí. Ó, isso já tá com quase meia hora. É um assunto que rende muito, tá? Meu livro tá à disposição. Quer uma amostra dele de graça? Link tá aqui na descrição, tá? O físico talvez já saiu, né? Eu tô gravando esses vídeos na sequência, mas tá para sair já a versão física. Quero feedback, se você tiver com o meu livro aí, tira foto, tira print, isso me ajuda a divulgar, tá bom? Comenta sobre ele. Muito obrigado e beijo do trouxa.